Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Ivan, né? Eu sou autor do Física em Nível Olímpico e esse vídeo eu vou fazer para responder uma pergunta que me fizeram aí na última semana, referente a como eu preparo as minhas aulas de Olimpíada. Então, vou começar já falando que eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Do que eu aprendi, do que eu acho, né, que é a melhor forma de preparar aulas, né, da minha experiência assim, com 3 anos como aluno olímpico, né, e como 10 anos dando aula em Olimpíadas em diferentes níveis, tá? Então, OBF, nível 1, 2, 3, seletivas de física, treinamento de alunos para Ibero-Americana, Internacional, Europeia, tá? Então, um pouco do que eu acho que seria a melhor forma de proceder quando você tem alunos para treinar para esse tipo de competição, tudo bem? Então não é uma solução única, arrisco dizer talvez não seja nem a melhor forma, mas a minha opinião, né, como eu vejo essas coisas. E eu acho que assim, vou falar um pouco de como eu vejo as coisas, você vê um pouco da sua realidade, né, do que você consegue aplicar, e de repente tem algum insight aí de algo que você pode fazer melhor, ok? Então espero poder ajudar nesse sentido, de dar algumas ideias e de não impor uma maneira única de preparar alunos, ok? Então muita gente que está assistindo talvez seja até mais perito nisso do que eu e tenha outra opinião, talvez até oposta, tá? O meu estilo de dar aula, mas isso não quer dizer que eu estou certo ou você está errado, mas essa é a forma com que eu vejo, que eu empiricamente faço e eu acho que funciona melhor na minha experiência, tá? Ok, então, antes de mais nada, eu acho que é importante falar que dar aula de Olimpíada não é muito diferente do que dar qualquer outro tipo de aula. Seja uma aula de escola, seja uma aula de faculdade, cursinho, etc, né? Então a aula tem alguns princípios gerais que devem ser respeitados numa boa aula de maneira genérica, assim, né? Acho que o primeiro ponto, assim, que eu achei fundamental é assim, domínio do assunto. Se você não tem domínio do assunto que você pretende dar aula, tudo que eu falar daqui pra frente vai ser inútil, tá? Porque os alunos rapidinho vão descobrir que você não tem segurança. A falta do domínio vai levar você a não ser claro, né? Porque você não domina aquilo de onde vem ou para onde vai, tá? Então é importante você saber um nível mais aprofundado do que você está ministrando em sala de aula, ok? Então sempre que você dá em algum nível, os alunos vão querer aprofundar um pouco e é importante que você saiba, né, um nível de profundidade maior do que você está ensinando, ok? Então, nesse aspecto, para ensino médio, é bom que você tenha um domínio mais aprofundado no nível acima, né? E em nível de seletiva, né? Então, que é mais aprofundado, mas você tem ainda mais aprofundamento do que você está apresentando para os alunos. Então, domínio do tema é fundamental, né? 2, além do domínio do tema, né? Sabe, dominar aquele assunto, né? É importante que você faça um planejamento, porque não importa se você sabe ou não aquele tema, se você não for claro o suficiente ou se você não se preparar para o nível de aprofundamento ou nível de matemática que seus alunos tenham, né, se você não traduzir o assunto desses termos que eles possam compreender, não vai funcionar, né? Então, um caso clássico disso, né, por exemplo, você ensinar cinemática, né, com notação vetorial super rigorosa para alunos de nono ano. Então, a linguagem que você está adotando é inadequada. Não importa se você tem domínio do assunto, mas você tem que apresentar o assunto de uma forma que seus alunos entendam. Ok? Então, planejamento da aula, né? De como começar, para onde ir, né? Com que linguagem usar é fundamental. Ok? Também, planejamento de quadro. Tá? Então, o que você vai escrever no seu quadro, o que você não vai escrever, né? O que seus alunos... o que você quer que eles copiem, né? E o que você quer que eles prestem atenção só em você, né? Então, em que momentos você vai intercalar um exercício, né? Onde você vai apresentar um tempo, um plano mais sofisticado e vai esperar que eles tentem resolver antes de você mostrar a solução, ok? Então, nesse aspecto, né, de dar aula como um todo, né, eu recomendo bastante esse livro aqui, Aula Nota 10, né? O título em inglês é Teach Like a Champion, né, do Doug Lemov. Então, da fundação, editado pela Fundação Lema, é um livro que eu recomendo bastante, né, sobre esse assunto de dar aulas de maneira geral, tá? Então, nesse aspecto, né, de dar aula, né, então dar uma bola de Olimpíada não é diferente de dar uma boa aula de qualquer outra natureza, ok?
Então esse é o primeiro passo, né? Dar uma boa aula, né? Se preparar, né? Tanto em termos de assuntos, em termos de domínio, em termos de estratégia que você vai estruturar a sua aula. Tá? Então daqui para frente eu vou falar um pouco mais sobre pontos mais específicos de aulas de Olimpíada, né? Focado em físico, mas naturalmente você consegue generalizar isso para outras disciplinas, né? Então, em aulas de Olimpíada, né, que seria o ponto 2 agora, você está treinando seus alunos para uma competição, ok? Então, essa competição tem algum formato, né, alguma prova, né, o nível das provas, né, é aberto, fechado, esse tipo de coisa. Então, é importante, né, uma vez que você está preparando para uma competição, que os seus alunos conheçam essa competição, conheçam o nível de cobrança, conheçam que assuntos mais caem, que assuntos caem menos, né? Então, nesse aspecto, eu teria duas coisas a sugerir para vocês, né? Trabalhar com longas listas de exercícios, tá? Então, matéria de exatas, né? Você tem aquela coisa teórica, né? Mas é muito pautada no exercício, na prática, ok? Então, você apresenta conceitos gerais, apresenta alguma aplicação imediata, um experimento, coisa assim, mas você espera que ele faça bastante exercício. Então, eu acho que é importante você sempre guardar um tempo, né? Ou de uma aula, ou de repente um dia inteiro para exercícios, né? Para cada exercício que você faz em sala de aula, você oferece pelo menos uns 3 exercícios para o aluno fazer em casa, tá? E 2, né? Você tem que planejar o seu curso, não só a sua aula, né? Mas o seu curso como um todo, ele tem que abranger todos os conteúdos que vão ser cobrados, né, no edital. Então, vale a pena abrir o edital da competição que você está preparando, seja o BF, o BFEP, né, outra disciplina, uma competição estadual, enfim, né, abrir o edital e ver o que cai e o que não cai. Então, uma vez que você é professor, né, é seu dever dar suporte aos alunos, né, não só ensinando, mas organizando o tempo deles de forma que eles consigam ter contato com todos os assuntos cobrados na prova, né, e também vale a pena enfatizar, né, que as suas listas de exercícios devem de preferência ter questões de provas antigas, ok? Que aí você está calibrando de fato, né? Você está apresentando questões que podem cair na competição no ano seguinte, ok? Que já caíram antes e que podem cair no ano seguinte. Então é importante esse carinho em preparar o seu curso como um todo para abranger todo o edital e preparar suas listas de exercício com questões antigas, né? E que os seus alunos tenham um trabalho para fazer em casa também, né? Para além da aula que você vai dar. Então, muito trabalho eles vão ter que fazer mesmo, né? Independente de você, mas é importante que você dê listas e que direcione o estudo deles. Esse foi o segundo passo. O terceiro, né? Vai um pouco de infraestrutura, né? De como montar uma turma de Olimpíada, né? E de como deve ser a postura, né? Numa turma de Olimpíada. Ok, então o foco de uma turma de Olimpíada, né? Diferente de uma turma regular, ela é mais focada naturalmente nos melhores alunos, né? Então, uma turma regular, você tem três terços de alunos, vamos dizer, né? O melhor terço, o segundo terço e o pior terço, né? Então, tipicamente, você está ali focado no segundo terço, numa sala de aula normal, né? Porque o aluno que aprende muito rápido, você não pode dar a sua aula pausada nele, né? E o aluno que é muito devagar, você também vai ter que contar que ele vai ter que ralar em casa, né? Então, você dá ali a sua aula focada no segundo terço, de tal forma que seja direcionado para o segundo, para o primeiro ele consegue acompanhar e dominar, e o segundo está ali desconfortável correndo atrás. Mas quando você tem turmas muito grandes, 60 alunos, por exemplo, você tem que fazer uma opção, né, de qual o seu público principal, né? Então, você foca ali no pessoal mediano, no aluno médio, ok? Na aula de Olimpíada é um pouco diferente essa postura, porque naturalmente, como tem uma natureza mais competitiva, você vai focar no primeiro terço da turma, né? Então, nos melhores alunos. Por quê? Porque você está propondo, todo mundo tem que correr, né? Então, os melhores alunos vão estar ali no nível que eles conseguem acompanhar, né? Então, é importante que sempre esteja alguém acompanhando, uma turma boa de alunos acompanhando, né? Então, você não pode ir no nível tão rápido que até eles se percam. Mas o segundo terço tem que estar correndo atrás, o terceiro terço tem que fazer trabalho em dobro mesmo. Ok? Então,
eu acho que essa postura, né, de qual texto é o foco da sua aula muda um pouco na aula de Olimpíada comparado com a aula normal, né? Então, foco no primeiro texto dos alunos, né? 2. Turmas reduzidas também, né? Então, depende um pouco da realidade de cada colégio, mas às vezes você tem turmas, né, de 60 alunos, 70 alunos, né? E uma sala de Olimpíada, né, uma turma de aula de Olimpíada nunca vai ter um tamanho desse, né? Talvez, sei lá, um encontro de alunos olímpicos do Brasil inteiro, né? Uma semana olímpica da Olimpíada de Matemática, talvez tenha uma turma desse tamanho, né? 60, 70 alunos de alto nível. Mas, tipicamente, é melhor lidar no treinamento do dia a dia, né, com turmas menores. Ok? Então, eu diria algo menor do que 35 alunos, né? Talvez 20 alunos seja o tamanho ideal, até para você, como professor, conseguir dar um bom treinamento, seja um treinamento de alto nível, focado neles, né, e personalizado. Então, menos alunos, de tal forma que você consiga conhecer todos pelo nome, né, saber quem são os melhores, quem que é bom em determinado aspecto, ter mais teoria, mais exercício, aquele aluno que erra bobagem, né? Então, esse tipo de coisa é bom que você conheça os alunos que lhes são confiados, né? Então, nesse aspecto de treinamento mais pessoal, né, é bacana que a gente tenha grupos menores que a gente consiga trabalhar de forma mais personalizada, treinando de uma maneira mais íntima, né? Então, um pouco sobre a estrutura de uma sala de Olimpíada, né? E naturalmente, às vezes você pode até começar com um número maior que esse, e naturalmente com os primeiros meses você vai correndo, né? E nem todo mundo acompanha, a turma naturalmente vai tendo uma seleção natural que os mais interessados permanecem na sua aula, né? Então é normal as turmas começarem no começo do ano grandes e minguarem um pouco com o passar do tempo, né? Então esse aí seria o terceiro passo de como montar uma turma, como selecionar os alunos, né? E é claro, assim, sejam bons alunos e que estejam ali voluntariamente, né? Que é outra diferença, né, de postura do aluno agora quando está numa aula de Olimpíada. Uma aula normal, né? Ele é obrigado a estar ali, né? Então ele não fez opção nenhuma. Mas é importante que o aluno de Olimpíada ele queira estar ali e está assistindo a aula porque ele quer aprender, né? Então é outra postura que ele tem ali nesse tipo de aula também. E o quarto passo, né, é um pouco de como eu estruturo a minha aula, né? Então eu gosto de fazer muito aulas orientadas a problemas, né? Então eu tenho um problema que eu quero atacar, né, que é o objetivo da minha aula, fazer com que o aluno saiba resolver esse tipo de problema, né? Então às vezes na aula seletiva é algum problema de uma IFO, é algum problema de, por exemplo, do físico em nível olímpico, tem aulas inteiras que eu tenho preparadas, são orientadas a resolver um problema do meu livro, tá? Então, seja de gravitação, teoria cinética, termodinâmica, ondas, enfim. Mas quando eu estou dando uma aula, né, eu quero que ele saiba resolver um tipo de problema. Então, eu oriento toda a aula focada num problema, né? Isso começa transparente, mas quando ele termina a aula, ele vê que ele soube responder um problema de alto nível e sente que ele aprendeu, tá? Então, eu gosto desse tipo de estrutura, principalmente para quando você tem um aulão, né? Por exemplo, 4 horas seguidas, né? Às vezes 2 no intervalo e mais 2 horas de aula, né? Então, nesse tipo de formato de um aulão de 4 horas, né, eu acho importante você ter uma coisa com começo, meio e fim, né? Então, o começo, que seriam as 2 primeiras horas, né, eu acho que é interessante você começar introduzindo o assunto, né? Introduzindo um problema, o que é novo, né? Então, sei lá, vai introduzir eletricidade, apresenta a natureza de fenômenos elétricos, ou você vai dar relatividade, apresenta o furo que está dentro da física clássica, né? Ou quântica, idem, né? Apresentou o problema, né? 2, você vai desenvolvendo toda a teoria, né, para explicar aquele tipo de fenômeno. Então você vai dar toda a teoria carregada, né? Ali, eu acho que é importante, né, de preferência, você tenha um livro, né, que seja uma boa referência para sua aula, ok? Então, principalmente quando o nível vai avançando, né, nível seletivo e tal, é importante que você tenha um livro que você possa seguir, né, e depois que der sua aula, o aluno possa pegar um livro e meio que repassar o que foi ensinado, né?
ou então você pega um nível bem acima lá dos seus alunos, né? Por exemplo, pegar um livro do Moisés no Sensei, né? Algum livro de nível superior para o ensino médio, né? E você abra todas as contas e diga para os seus alunos, tal item, tal seção é importante, tal seção você possa pular, né? Então você fazer desatar os nós do livro teórico, da teoria na sua aula. Então é uma boa forma de estruturar a parte teórica da sua aula, tá? E 3, acho que é importante você apresentar, né, as aplicações, né, e experimentos relacionados. Então, muitas vezes, os problemas de Olimpíada eles vêm, né, discutindo algum experimento, né? Então apresenta o experimento e vai discutir como é que ele é feito, né? Ou fazer a modelagem teórica do experimento, esse tipo de coisa. É sempre bom você apresentar esse tipo de aplicação, né? Um aprofundamento maior no final da teoria, né? Então, para que isso serve, né? Como é que eu posso aplicar isso na vida prática? Então, essa seria a conclusão da sua parte teórica da aula, né? Então, a princípio, você varia 2 horas disso, né? Isso é uma ideia geral de como eu tento preparar minha aula, tá? Não estou dizendo que sempre eu sigo isso à risca. Da segunda parte da aula, eu acho que você já apresentou o problema, já apresentou a teoria, então você vai um pouco agora nos exemplos, né? É claro que você pode diluir alguns exemplos mais rápidos, focados em aplicação de resultados, né? Fórmulas e tal mais importantes, podem vir antes, mas daqui agora começam a vir os exemplos práticos e mais formulados, né? Então você pode pegar a sua lista de exercícios, né? Começar a resolver os primeiros exercícios, né? Então, apresentar problemas de alto nível. É importante que você dê um tempo para os seus alunos tentarem resolver, né? Então, organize em dupla, de repente, né? Mas mostra como cai, deixa eles sentirem um pouco da luta, né? Ali com o exercício, né? Deixa eles ralarem um pouco. Quando começar um aluno ou outro começar a resolver, né, os mais rápidos, aí você pode então resolver você mesmo no quadro, né? Então a ideia é que se o aluno mais rápido já resolveu, o aluno mediano está ali, atacou o centro do problema, né? E já vai conseguir aproveitar a sua explicação, e o outro aluno mais devagar, ele está ali atracado com o problema e ele precisa de uma luz aí para você apresentar no quadro, né? Então eu gosto bastante de fazer esse esquema de mostrar um problema, dar um tempinho para eles ralarem, assim que o primeiro está resolvendo, os mais rápidos, aí eu resolvo no quadro. Então acho que você aproveita melhor o tempo com esse tipo de estratégia. Então isso são coisas que em geral eu costumo fazer nas minhas aulas, né? Assim que eu penso aulas, a estrutura, né, a quantidade de alunos por sala, esse tipo de coisa, né? Eu comentei da estrutura de 4 horas, né, que eu faço 2 mais 2. Nem todo mundo tem todo esse tempo disponível. Às vezes você tem, né, apenas 2 horas por semana, uma coisa assim, né? Então, nesse caso, você adapta esse modelo para 2 horas de teoria. Na semana seguinte ou no próximo dia, você foca em 2 horas de exercício, né? E aí mostra a sua lista com antecedência, né? E aí você vai resolvendo dessa maneira. Ok? Então, aqui estão alguns pontos iniciais do como é que eu preparo as minhas aulas, como eu vejo aulas de Olimpíada, né? Um pouco das minhas impressões, do que eu costumo fazer na minha prática docente, né? Espero que esse comentário aí, essas dicas sejam úteis para vocês, e podem mandar aqui embaixo, né, comentários, dicas, sugestões de próximos temas para vídeos, tá? E eu estou à disposição. Um grande abraço e até mais.